Clássico majestoso com equipes em situações opostas, o Timão na parte de baixo e o Tricolor na parte de cima. Quem vai levar melhor? Quais as melhores oportunidades no mercado de apostas? Vamos te dizer agora no Bets do Dia. Salve, salve, galera! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Bets do Dia para falar de Campeonato Brasileiro, tá? Tá rolando a Eurocopa, vai começar a Copa América, mas o Brasileirão não para, amigo. O Brasileirão continua a todo vapor e a gente vai analisar agora um clássico neste domingo. Corinthians e São Paulo lá na Neoquímica Arena. E quem vai me ajudar nessa análise é ele, Matheus Montenegro. Fala, Matheus. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos analisar o majestoso grande clássico paulista. São Paulo vivendo um momento muito grande, ainda invicto com o Zubeldia, contra o Corinthians vivendo aí um período muito turbulento. Vamos trazer contextos, informações, análises, estatísticas, números, tudo para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Jogo neste domingão, 4 da tarde, o jogo da nona rodada lá na Neoquímica Arena, né, o estádio do Corinthians. Inclusive o São Paulo quebrou o tabu esse ano, ainda com o Carpini, né, nunca havia ganho lá, ganhou esse ano e vai tentar ganhar novamente nesse final de semana. A gente já aproveita para ver como chegam as equipes em números. Tá, os dois times vieram de empates, tá? O Corinthians empatou com o Atlético Goianiense fora de casa 2-2, estava vencendo por 2-0, né? E no final lá, estava com um jogador a menos também, acabou cedendo o empate. O Corinthians está ali na 15ª colocação, um ponto acima da zona de rebaixamento, né? Então o Corinthians precisa pontuar, até mesmo vencer para se distanciar ali da zona da degola. O São Paulo foi até Criciúma enfrentar o Inter, né? O Inter ainda não está jogando em Porto Alegre, empatou em 0-0, teve um gol do Caleri anulado ali de forma polêmica, o São Paulo reclamou demais, mas fato é que o jogo acabou sem gols. O São Paulo é o 5º colocado com 14 pontos, Matheus. E aí a gente, quando fala de gols, é um ataque muito melhor do São Paulo, né? O Corinthians só fez 5 gols até agora no Brasileirão. Pois é, né? A gente traz uma estatística aí que é possível identificar que o Corinthians, ele sofreu o dobro de gols em relação aos gols marcados, né? Boa. E o São Paulo fez o dobro de gols em relação aos gols sofridos. O curso de engenharia tá servindo, né? Perfeito, estamos colocando em prática. É uma disparidade muito grande, Fábio, muito grande, né? O Corinthians, ele vem de um empate que sabor de derrota, né? O time chegou a abrir 2-0, fez 1-0, ficou com o jogador a menos, fez o 2-0 com o jogador a menos, parecia que ia vencer, parecia que ia espantar essa semana muito ruim, né? Que foi do Corinthians. Dentro e fora de campo. Dentro e fora de campo, né? Em todos os sentidos. E agora vai enfrentar um São Paulo que vem muito forte, invicto ainda com seu novo treinador, né? Em 12 partidas de Zubeldia no comando, foram 9 vitórias e 3 empates. E é muito curioso porque é um time que sofre pouquíssimos gols. A gente traz esse recorte aí do Brasileirão, mas se a gente traz o recorte apenas do Zubeldia, é uma média de gols sofridos de 0,4. O time só sofreu 4 gols em 12 jogos. Né? As 3 vezes que o São Paulo não ganhou, ele empatou em 0-0, por exemplo. Então é um time, assim, muito consistente desde que o Zubeldia assumiu o comando. Difícil pro Corinthians, tá? Acredito, pelo que estamos vendo aí, por esse contexto, acredito que essa fase aí do Corinthians, ela só tende a piorar, pelo menos aí nesse próximo final de semana. Vamos trazer os padrões? Padrões das equipes. Vamos lá. O Corinthians marcou na Série A, só uma correção, tá? Foi em 2 de 8, tá? Tá 2 de 3. Mas ele marcou gol na Série A em 2 dos seus últimos 8 jogos. Tá, só marcou nesse último jogo contra o Atlético Goianiense e contra o Fluminense. Sim. Tá? Então é um ataque que passou muito tempo em branco. E para piorar, vai pegar um São Paulo que não sofreu gol nos seus últimos 5 jogos. Pois é, tá? Que defesa consistente, né? E aí a gente tem uma estatística que embaralha tudo. Que nos confrontos entre eles, nós tivemos ambas marcam em 8 das últimas 9, o que tende a prevalecer. Clássico, acredito que as coisas acabam se nivelando um pouco mais. E a gente vai observar isso em termos de odds. Por isso, vamos chamar ele agora, o nosso momento Bet Nacional, para dar uma analisada lá no nosso querido site. Pelas odds, a gente já vê que, sim, o contexto que a gente trouxe é uma disparidade gigante entre São Paulo e Corinthians. Mas a gente vê que as odds estão muito parecidas. Cotação 2,53 a favor do São Paulo e 2,95 a favor do Corinthians. São odds muito similares. Muito, acredito eu, pelo fator clássico, né? As coisas se nivelam mais, mas ainda assim eu vejo um favoritismo muito grande pro lado do São Paulo. Né? Aquele ambas marcam que a gente trouxe em relação a confrontos diretos, eu já fico um pezinho atrás, porque a defesa do São Paulo ela tem sido muito consistente. E o ataque do Corinthians não e tem o ataque sido do eficiente, Corinthians né? tem sido muito mal. Então eu fico com o meu pezinho atrás em relação a aquele ambas marcam. Mas aí, Fábio, uma alternativa, né? Porque a vitória do São Paulo, por mais que eu até acredite, meu palpite aqui seria
0x0 ou 1x0 pro São Paulo, tá? Não vejo essa facilidade na vitória do São Paulo. Sim. Mas como a odd tá muito alta, a gente consegue achar algo atrativo no empate do aposta. Produção, por favor, arrasta um pouquinho aí para baixo. Vamos dar uma olhadinha no mercado. Empate anula aposta a favor do São Paulo. Pode descer mais um pouquinho, né? Porque a gente já vai ter uma odd boa. Tá aí, ó, pagando 1,74. Para os apostadores iniciantes, que não sabem muito bem como funciona, se a partida terminar empatada, o dinheiro é devolvido para o apostador. Você só vai perder dinheiro se o São Paulo perder o jogo, coisa que ainda não aconteceu no comando Zubeldia e coisa que a gente acha muito difícil, levando em consideração as circunstâncias atuais do Corinthians. Essa odd tá muito boa, assim, tá muito alta, porque o Corinthians em 8 jogos, meus companheiros, só venceu 1. Uhum. Então, até acho que um empate pode até Pode ser. acontecer. Não, mas vitória do Corinthians, assim, eu realmente seria uma surpresa muito grande. Até São Paulo invicto, tá jogando bem, né? O Corinthians até vem bem na Copa Sul-Americana, mas assim, são contra adversários que, convenhamos, são de um nível bem distante do São Paulo, por exemplo, e até de grande parte dos times do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que, pô, essa odd aí tá muito boa. Tá muito atrativa. Muito Vamos atrativa. dar uma olhadinha em gols, rapidamente. Produção, por favor, vamos lá na aba de gols, né, pra gente tentar analisar algo O a gol do São respeito Paulo disso. tá pagando quanto, hein? Eu acho que a tendência é um gol do São Paulo, acredito que é uma boa. Mas tem uma cotação muito baixa pré-jogo, né? 1,4. Fica aí como uma alternativa para o ao vivo, né? Esse gol do São Paulo. Mas eu acredito que vai ser uma partida de poucos gols, tá? No máximo 2 gols. O problema é que o site, ele já está identificando isso, né? Então, menos de 2 pontos e gols, ele só paga 1,5, que é uma odd muito baixa. Então, eu fico um pezinho atrás, né? Vai que não... Enfim. 2-1, né? Às vezes sai uma expulsão, como foi o jogo lá do Atlético Goianiense, e embaralha tudo. Então, assim, eu fico um pezinho atrás em relação a esse menos 2,5. Muito bem, mas a gente viu aqui várias alternativas aí, vários mercados atrativos para esse confronto. Mas, Matheus, vamos repassar agora a dica do Tipster, o Fique de Olho para o clássico majestoso Corinthians e São Paulo. A nossa dica do Tipster para o clássico paulista da 9ª rodada, o majestoso Corinthians e São Paulo se enfrentam na Neoquímica Arena. Momentos completamente distintos, o São Paulo ainda invicto com o Zubeldia, 9 vitórias e 3 empates em 12 jogos, um time que só levou 4 gols durante esse período contra um Corinthians que vive momentos muito turbulentos, tanto dentro quanto fora de campo. Por isso, a nossa dica do Tipster é o empate anula aposta a favor do São Paulo, cotação 1,74 no momento da gravação desse vídeo. A odd, obviamente, está sujeita a alteração, mas confiamos que o São Paulo não irá perder. Se a partida terminar empatada, o dinheiro é devolvido para o apostador. E em caso de vitória, é green. E para o Fique de Olho, uma alternativa para o ao vivo, né? Caso o apostador tenha a oportunidade de acompanhar a partida em tempo real e puder buscar uma odd com uma cotação mais alta, que vemos valor no pré-jogo, mas a odd tá baixa, é o gol do São Paulo no jogo. O mais de 0,5 gols do tricolor paulista é uma alternativa muito interessante para o ao vivo, com cotação melhor, caso o São Paulo não faça um gol muito cedo. Boa, então é isso. Dicas dadas para esse confronto interessantíssimo aí pelo Campeonato Brasileiro, Corinthians e São Paulo. E a gente vai chegando ao final de mais uma edição do Bets do Dia. Mas fica de olho, tá? Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque vamos falar aí de várias outras partidas durante esse final de semana. Tem Eurocopa, enfim, tem mais jogos do Brasileirão, também tem durante a próxima semana Copa América. Então, para você não perder nenhuma análise, nenhuma dica, fica de olho aqui na TV Bet, o seu guia definitivo para apostas esportivas. Valeu, Matheus. Valeu, Fábio. Tamo junto. Tamo junto.